Gente, já estamos de volta com o programa Advan e hoje o nosso papo é sobre constelação, um novo tipo de terapia que promete muitas mudanças na sua maneira de se relacionar com as pessoas, desafios e problemas cotidianos. Hoje a gente está recebendo aqui a psicóloga Odegine Graça, que está sempre aqui no programa, né, Odegine? E agora, para a gente comentar sobre esse assunto de constelação, antes de iniciar esse novo papo, a gente vai mostrar para você um caso que, gente, sério mesmo, a Roberta, ela disse que simplesmente não entendeu como que tudo isso mudou na vida dela. Você já vai entender, parece mágica, mas não é não, e a Odegine já vai explicar. Vamos conferir. Você, como constelada, assim, quais foram os melhores temas que você abordou dentro dos seus problemas? Tá. Um tema mais importante que teve na minha vida foi da minha filha, porque os pais podem constelar também temas dos filhos, tá? Então, a minha filha, ela tinha terror noturno, 2 aninhos, ela não dormia, ela chorava a noite inteira, né? Todos aqueles sintomas. E várias tentativas de várias soluções, vários tratamentos e nada dava resultado. E aí eu conversei sobre esse tema com uma consteladora e ela sugeriu, vamos constelar isso. A partir daquela noite onde teve a constelação, eu cheguei em casa, a partir daquela noite a minha filha passou a dormir a noite inteira. Então, o meu marido percebeu isso. Nunca mais, isso já tem um ano. O que aconteceu nesse dia, nessa constelação? Como foi? Então, foi bem interessante, porque na verdade até hoje eu não entendi nada do que aconteceu. Então, porque como ela é fenomenológica, ela não é nada planejada, preparada o que vai acontecer. Não é extremamente racional como as outras terapias, que você enxerga 1 mais 1 igual a 2 e é assim que funciona? Isso é legal da constelação, que ela traz assim a verdade sem julgamentos e sem nenhuma linha de análise ou racional, né? Somente o terapeuta, né? O constelador que tem esse olhar treinado para identificar, né? O que está aparecendo naquela constelação, naquele movimento. Nessa constelação que eu fiz, a gente não entendeu nada, nem o constelador, né? Ele ficou olhando, bom, mas tem coisas que a gente não precisa entender, né? Então isso que é o legal da constelação. Mas o difícil é aceitar que você não precisa entender. Exato, porque o nosso racional quer entender tudo. Exatamente, e a curiosidade de saber o porquê que a sua filha parou de chorar naquele dia por algum motivo. Bem isso, né? Então a gente o racional fica tentando achar os porquês. Com certeza, a gente fica se perguntando, né, Odegine? E aí, que mágica é essa? Como é que acontece isso? Olha, como ela disse, é um método fenomenológico. O que é isso? Essa técnica, ela enxerga o que se apresenta no campo naquele momento. Então, ela foge realmente do cartesiano, do racional. Então, ela realmente parece uma mágica. Mas é o olhar treinado, como disse a Roberta, da gente consteladora, que consegue ver dentro daquele campo e identificar o que ele está mostrando. Certo. E quando a gente consegue montar uma imagem, aquela imagem ela é repleta de energia. E ela esgota um campo de energia que seria o do problema, e relança essa mesma energia rumo a uma solução. Então, o que normalmente se vê? Ou o sumiço do sintoma, como no caso, é imediato, é papufte, não tem meio termo. Na primeira sessão já dá resultado. Acabou, né? Na primeira sessão acabou. Tem gente no grupo, por exemplo, no grupo dos 12, que está ali, nem todo mundo constela o seu tema pessoal no primeiro encontro, mas existe uma energia que as pessoas vão trabalhando ali, todas juntas, que tem gente que resolve o problema sem ter ido constelar pessoalmente o tema dela. Nossa, até isso. É uma coisa muito forte. E assim, ajuda também as pessoas a reviverem certas situações da vida, certas coisas que de repente elas já vivenciaram, ou até mesmo os antepassados delas, e elas mesmas se reconhecem naquelas mesmas situações, e acaba mudando o plano de ação, né? Acaba mudando o que vem pela frente. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa. E você sabe de uma coisa, nem muda o plano de ação, muda a própria ação. Sim. É a ação que muda os nossos planos. E a fenomenologia é isso. Né, de tudo isso. A fenomenologia é isso. Não é a gente que planeja, mas a gente vai no movimento, sabe? É um exemplo muito lindo disso. Você, qualquer um de nós, às vezes tem um objetivo.
E a gente acha que aquilo seria o melhor para a gente, é isso, é isso, é isso. E muitas vezes quando você vai constelar, aquilo muda. E muda assim, daí você diz, nossa, mas como isso mudou? Daí, 1 semana, 2 semanas depois aparece algo 3, 4, 5 vezes melhor para você. Melhor do que você nem imaginava. Você diz, nossa, mas eu nem pensava que eu merecia isso. Você está tão preso, às vezes, num foco, num projeto que não vai te levar... Que é muito racional, né? E você acaba descobrindo, então, esse sentimento, esse novo olhar, né, sobre o que está acontecendo na vida, né? Às vezes você merece mais do que você pensa merecer. Porque as nossas crenças sobre nós mesmos, elas são muito limitadas. A gente foi ensinado que ser feliz é muito difícil. A gente foi ensinado que dinheiro é um recurso escasso. A gente foi ensinado que amor é um recurso escasso. A gente foi ensinado que amizade verdadeira é um recurso escasso. E tudo isso é uma grande mentira. E quando a gente entra numa frequência diferente, numa vibração diferente, as coisas começam a fluir e as coisas começam a dar certo pra gente. E daí a gente para e pensa assim, mas nossa, né? Isso parece mágico. Mas a vida é mágica. A vida ela é muito bondosa com a gente é que é muito ruim com a gente mesmo. Não dá para se massacrar tanto, né? Gente, a gente vai agora acompanhar mais um depoimento aí. Nós temos a Cássia. Aliás, você conhece a Cássia, Degi? Sim, sim. Então, ela também faz trabalho comigo. Também fez a constelação e também tem o seu depoimento. Afinal, ela vai explicar agora para vocês, gente, o que essa terapia da constelação revelou para ela ao longo do processo. Vamos ver. Porque, para você, o que foi a constelação? Bom, para mim a constelação familiar é uma técnica que trabalha os conteúdos do nosso inconsciente. Por isso que em alguns momentos a gente tenta explicar, as pessoas elas têm uma certa curiosidade e nós, através de um discurso racional e lógico, nós encontramos dificuldade para explicar. Tá? Mas assim, partindo de um princípio de que todos os sistemas familiares eles são compostos por uma ordem, em que o ser humano ele sempre vem depois dos seus pais e de seus antepassados, a constelação ela faz com que o indivíduo ele percorra um caminho de aceitação. Tá? Essa aceitação ela consiste no fato de que, embora os nossos pais, os nossos antepassados, eles tenham feito escolhas que a gente não concorda ou que a gente costuma fazer muito julgamento, nós temos que aceitá-los, tá? Pois somente após essa aceitação nós podemos nos libertar e seguir o nosso próprio destino, né? Enquanto a gente não aceita, enquanto a gente julga, enquanto a gente impõe uma condição para a história dos nossos antepassados, nós ficamos presos de alguma forma a essa história, tá? E no que a sua vida mudou, no que te ajudou a constelação? Bom, a constelação, ela mudou na minha vida no sentido mais, assim, especificamente no profissional. Né? Eu fiz uma constelação e em um curto período de tempo eu tive portas que se abriram para mim, né? Uma mudança assim, bem significativa. Aprendi também a enxergar melhor, né, essa questão da história familiar. Aprendi também uma coisa que a gente enfatiza bastante, que é a reverenciar, né? Que está ligado à aceitação também. Entendi. E você já tinha procurado outras terapias antes? Eu faço a psicoterapia tradicional também, considero também muito importante, tá? Mas a principal diferença entre a constelação e a terapia tradicional é que a constelação ela tem um foco maior no inconsciente, né? Então ela trabalha esses conteúdos, ela revela situações que para algumas pessoas podem até ser desconhecidas. E também outra questão é que ela tem um efeito um pouco mais breve. Ou seja, imediato, né? Imediato. Após fazer a constelação, você já viu o resultado. Tem o resultado, as portas se abrem. Bom, gente, em resumo, né? Quando você estiver aí, apesar de se sentir carinhoso, afetuoso com a sua família, ter todas as características necessárias, uma boa convivência, seja com o seu esposo, enfim, a sua esposa, enfim, e você não consegue estabelecer um relacionamento amoroso, digamos, feliz, produtivo, ou então ainda quando você, apesar de se esforçar ao máximo no seu trabalho, ser participativo, criativo, capaz, você não consegue chegar ao nível profissional ou financeiro que deseja, então a constelação pode revelar o que falta para você chegar lá.
O Degine, quem quiser chegar lá, e aí, faz como? Como é que funciona? Você atende a terapia para quantas pessoas? Como é que estão as turmas aí, os grupos? Olha, eu trabalho somente em grupo de 12, né? E ele é tão maravilhoso que abre num dia... O meu primeiro grupo dos 12 eu abri fazem 3 meses atrás. Eu abri de manhã, quando foi no meio-dia não tinha mais vaga. Aí eu pensei, não, nossa, eu só vou abrir o outro ano que vem. Assim, nessa só vou abrir o outro ano que vem. Eu já abri 4 esse ano, né? 3 meses atrás, julho, né? Julho, e como agosto, faz? Para quem está setembro. assistindo o programa agora em casa, ficou super interessado. Como que faz? Tem algum site, e-mail? Como faz para entrar em contato? Pois entra em contato pelo site do IDR, né? Ou então direto pela Constelação, ou pelo 3014-8779, que é o telefone. Mas ele só vai poder reservar agora vaga para janeiro, que o de outubro, que é o último agora, vai ser outubro, novembro e dezembro, já está lotado. Mas tem limite de idade? Qualquer pessoa pode fazer? Não, qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode fazer, mas a constelação, por exemplo, de bebês, a gente pede que os pais representem, né? Daí pode fazer como representante, e crianças muito pequenas, dependendo do caso, eu peço para o pai ser representante. Vocês têm, né? Por exemplo, crianças de 11, 12 anos, adolescentes, sim, assim? Sim, tem sim. E até pessoas de mais idade. Tem. A gente tem no segundo grupo, tem uma menina que ela tem 11 anos, e o nosso casal referência, ele tem 66. Por que casal referência? Porque eles são os mais velhos, né? E na constelação você sempre reverencia quem vem primeiro. Então, eles vieram primeiro que a gente, né? Eles são os avózinhos. São 3 sessões, né? 3 sessões. Completo. É sempre uma parte da tarde, é num sábado ou num domingo. Começa às 4, termina às 8. São 4 horas de trabalho direto. E é uma vez por mês só, uma vez por mês são 3 sessões. Por que uma vez por mês? Porque o trabalho é muito forte, né? Durante todo aquele mês você fica assimilando e vendo o resultado daquele trabalho. Nossa. E em 3 encontros a gente fecha um ciclo importantíssimo na vida. Degine, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no programa O Advan. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, minha linda. Gente, o Advan fica por aqui. Se você quiser participar do programa, tiver dúvidas, quiser saber mais também sobre a constelação, é só escrever para a gente. Mande a sua pergunta aí para odvan@otv.tv.br. E não se esqueça de assistir ao Advan pela internet. Acesse o nosso site www.otv.tv.br. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Here we go. Real funky DJ. That's the break, y'all. Fuck it like this.